bem? Meu nome é Miriane Mendonça e eu sou professora da classe de primários. A classe de primários abrange a faixa etária de 7 a 8 anos. E hoje estamos já na 12ª lição. Vamos falar da história de um casamento. A lição de hoje fala a história de um casamento. E a leitura bíblica está baseada em Mateus, capítulo 22, do 1 ao 14. As nossas pré-aulas têm o apoio e realização do ITEC e da Assembleia de Deus do Campo de Criciúma, com parcerias da DC Kids, que é um departamento que cuida das crianças do campo também de Criciúma e juntamente com a Escola Bíblica Dominical. Porque sem a Escola Bíblica Dominical não teríamos como crescer na graça e no conhecimento. Por isso, professor, você deve fazer todo o apelo, todo o incentivo, deve falar para as suas crianças a importância de participar da escola bíblica, não importa se ela é durante o culto, ou se é num domingo, ou num outro horário, mas o importante é nós estudarmos a palavra do Senhor. Preparando a minha aula, como você já sabe, a nossa aula deve ser preparada com muito carinho e com muito amor. Professor, toda aula tem uma semana, às vezes 2 semanas de antecedência para você se preparar, para você estudar, para você se dedicar. Para quando você chegar a dar a sua aula, você está não só fortalecido na palavra do Senhor, mas com conhecimento e com segurança para ministrar. Porque às vezes as crianças surgem com perguntas e você está bem abalizado, bem aprovado, como fala a palavra, porque manejou bem a palavra do Senhor. E hoje nós continuamos falando sobre as parábolas de Jesus. Nesse 3º trimestre estamos falando algumas histórias. Parábolas são histórias. Você que está chegando agora, professor, essas aulas são subsídios, ou seja, são conhecimentos, são dicas para você preparar a sua aula. Claro que todas as informações que aqui está, você está repassando para a sua criança. Não será da mesma forma, nem na íntegra. Por quê? Porque nós fizemos uma aula, mas você sabe a sua realidade. Qual é a forma de você ministrar e qual o manejo, quais os materiais necessários. Então, aqui a pré-aula são dicas ou subsídios, como nós falamos, para você preparar a sua aula. Estamos falando sobre as histórias ou parábolas do Senhor Jesus. Plano de frequência, aí está todo o plano de frequência de todas as aulas, os selos, né, na parte das meninas, para você poder dar para as crianças para colorir, e na parte dos meninos já colorido, para você colocar numa pastinha, para quando chegar ao final do trimestre, você entregar todo o trabalho, todas as aulas que foram ministradas e trabalhadas. Panorama. Como a aula de hoje fala de convite, fala de casamento. Quando a gente fala de um casamento, né, professor? Nós logo esperamos o quê? Um convite. E dentro do plano da salvação, nós estamos sempre trabalhando com as cores. Nunca se esqueça, quando nós falamos de amarelo, nós estamos falando também das ruas de ouro, de um céu que nos espera. Então, eu fiz o panorama amarelo, né, um convite amarelo, para você poder estar imprimindo, está lá já na pastinha. Você pode imprimir, pode colocar nesse panorama, como eu fiz aqui, né? O nosso é diferenciado, porque eu botei um castelo, mas você pode estar imprimindo e colocando assim. Ponto central. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Hoje, a nossa aula vai falar que há um chamado. Existe um chamado para mim e para você. Como é que está o nosso chamado? Será que a gente está realmente atendendo o chamado do Senhor? Então, o ponto central hoje vai trabalhar. Existe um chamado, alguém está me chamando, alguém está te chamando, alguém está chamando os seus alunos. Por que está chamando? Porque você é uma escolha do Senhor. Professor, é muito importante você compreender o quanto você é muito importante para Deus. Deus te chamou para esse ministério infantil. Ministério infantil é uma dádiva, é um privilégio, é uma honra. Todos os ministérios são lindos, mas o infantil é muito lindo e é privilégio, porque você está acompanhando, você vai acompanhando aquela criança que tem uma vida toda. Então, saiba que Deus te escolheu, professor, para que você fosse
atender o chamado, atender as crianças que precisam de você. E por que Deus te chamou? Porque você é um evangelista de criança. Muitos gostariam de estar no seu lugar, mas Deus te escolheu. Porque a escola de hoje fala de uma escolha. Há uma escolha a ser feita e Deus te escolheu. Memória em ação, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Felizes os convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Essas são as palavras verdadeiras de Deus. Apocalipse 10. E aí eu acho interessante, porque quando a gente fala assim, isso já é sugestão. Quando a gente fala, vamos ter um convite, hoje, a aula de hoje fala de um casamento. Então já temos um convite. Fiz alguns convites. Convite simples, você pode estar apenas imprimindo e colocando, como se fosse um convite, uma aliança, né? Fiz esses convites, isso é uma ideia para você, mas todo convite é para um casamento. Um casamento tem que ter o quê? Hoje eu trouxe alguém especial. A nossa aula de hoje fala de um casamento. Então, nada melhor, professor, você pode estar lá, já o molde, você pode estar colocando. Vamos falar sobre um casamento. E todo casamento, olha que lindo, tem uma noiva adornada. E como eu trouxe a noiva, vamos escutar o nosso corinho. Bom, como eu falei, hoje vamos trabalhar. Esse mundo inteiro precisamos ganhar. No nosso panorama aqui, professor, você pode já anotar que está Marcos 16 e 15, ide por todo mundo pregar o evangelho. Precisamos trabalhar e ganhar crianças para Jesus. Momento de colorir. Coloquei o panorama, né? Hoje nós vamos falar de vestes, vamos falar da Bíblia. Professora, muito importante, você sempre está botando um visual para colorir sobre a Bíblia. Vamos falar de banquete, porque todo casamento tem um banquete, tem festa. E eu botei ali o Salmo 117, para as crianças procurarem entender que é importante louvar o Senhor em todo o tempo. Continuando, Jesus estava procurando, né, que a história de hoje fala isso, né, que o rei chegou e começou a procurar, então eu botei Jesus ali, aí mandou anunciar, chamar todas as pessoas e o coração. Professora, é muito importante, você está trazendo sempre, eu trouxe ali essa plaquinha que nunca pode faltar na sua aula. João 3,16, porque Deus amou o mundo, né? Então, o chamado está através de João 3,16. Está ali para você colorir também. E a lembrancinha, como eu falei, eu fiz uma lembrancinha para as minhas crianças. E essa lembrancinha eu fiz exatamente como está ali. Peguei um envelope amarelo, né? Botei uma fita e botei essa mensagem. As bodas do Cordeiro será o encontro glorioso do Senhor Jesus com sua noiva. Então, nós somos a noiva. Quem é a noiva? É muito importante você dizer que a noiva é a igreja. E também é importante você estar anunciando para as crianças as cores amarelas. Continuando, hoje o nosso desafio é: o que significa muitos são chamados, mas poucos escolhidos? Vamos trabalhar um pouquinho diferente hoje? Trouxe uma letra E. Olha só. Fez uma letra bem grandona, você está lá também, você pode fazer de todos os tamanhos. Né? Hoje estamos falando sobre os escolhidos do Senhor. E aí eu botei assim, faça 2 grupos e questione, por que os grupos, né? Nos grupos, quem é o escolhido de Deus? Quais são os requisitos para ele ser escolhido? O que ele tem de diferente? Quais são as características? E deixa as crianças falar. Eu acho que o escolhido é alguém especial. Eu acho que o escolhido é alguém que se esforça. Eu acho que o escolhido do Senhor é alguém que faz as coisas extraordinárias. Eu acho que o escolhido são os eleitos do Senhor. Quem é o escolhido? Então, você pode estar trabalhando e deixando as crianças falarem. Tem que ser alguém obediente, tem que ser alguém atento à palavra do Senhor, tem que ser alguém que não vai nem para a direita, nem para a esquerda, de acordo ao rei Josias, que andou no caminho do Senhor. Quem é o escolhido do Senhor? É alguém que foi lavado, está vendo o vermelhinho? No sangue do Cordeiro. Alguém que escutou
a palavra. Então, você vai estar trabalhando a questão das cores e principalmente esse visual. Quem é o escolhido? E deixe as suas crianças interagir na aula. Tenho certeza que elas não vão esquecer que o escolhido são os eleitos. E ele é o escolhido. Explorando a história. A história de hoje fala a história de um casamento. E todo casamento tem que ter uma noiva. E aí fala que nessa história o rei mandou convidar muitas pessoas para o casamento. E quando mandou o convite para muitas pessoas, este rei, não esquece, professor, estamos falando sobre parábolas, sobre o reino, este rei, ele mandou muitos convites e mandou anunciar. E não veio ninguém, porque as pessoas estavam ocupadas, não estavam com vontade de gastar o tempo com o rei. E aí conta a parábola, essa história, que o rei mandou anunciar a todos os cantos e insistiu novamente para que viesse para a sua festa. Mas eles estavam muito ocupados, porque não queriam gastar o seu tempo. E aí o rei ficou muito triste e mandou novamente o convite. E diz a Bíblia Sagrada que quando mandou esses convites, eles não deram ouvido. E o rei se entristeceu e mandou buscar a todos que encontrasse pelo caminho. E quando chegou, muitos convidados vinham com roupas de festa, que estavam indo para a festa de um casamento. As roupas eram roupas bonitas, adornadas. E essas roupas mostravam que eles estavam preparados para ir à festa. Eram roupas lindas, mas no meio daquelas pessoas preparadas, o rei notou que existia alguém que não se preparou. Alguém que entrou naquela festa. E o rei perguntou: amigo, como você entrou aqui? E ele emudeceu, não conseguiu falar nada. Por quê? Porque não sabia como falar. E o noivo passou uma revista e viu que todos estavam com uma roupa adornadas, uma roupa preparada, mas aquela pessoa não estava. E ele entrou na festa. E diz a palavra de Deus que o rei, o dono daquela festa, mandou tirar aquela pessoa, amarrou os pés e as mãos e jogou ele para fora daquela festa. O que nós podemos aprender nessa lição? Aprendendo o quê? No primeiro momento, professor, é muito importante, aqui está a história, a parábola propriamente dita, né? Onde conta essa história para você poder preparar e dar e colocar na pastinha. Mas entendemos que o quê? Que os elementos dessa história têm que estar muito bem dispostos para as crianças poderem entender. Quando a gente fala do rei nessa história, nós falamos do próprio Deus. As bodas do seu filho, ou seja, as bodas de Jesus Cristo. Os convidados, os primeiros convidados que não aceitaram foi o povo de Israel. A palavra diz que Israel tinha sido escolhido por Deus e eles rejeitaram Jesus. Então, o Senhor, através do seu grande amor, Ele não deixou de anunciar. Ele queria preparar uma linda festa. E aí o Senhor, infinitamente, derramou o seu sangue por todos. E disse: ide chamai nas ruas, nos guetos, em todos os lugares, bons ou ruins, chame todos. E isso nos deu a condição de ir pelo mundo e anunciar a palavra de Deus. Eu e você não estávamos dentro do plano, mas Deus estendeu a sua mão pela sua misericórdia. Professor, é muito importante você estar trazendo os elementos da história, porque às vezes você não pode até não ter a revista, mas se tem os elementos você vai entender. E aí, continuando, os outros convidados, os outros povos, as outras nações foram incluídos no plano da salvação. Mudou
mandou ir a todos os lugares. Isso é fazer missão. Precisamos fazer missão, porque quem separa os bons e os ruins é somente Deus. E o costume daquela época do anfitrião é que ele dava as vestes, e ele observou que tinha alguém na festa que não estava com a roupa que ele deu, que ele preparou para o dia. Jesus deixa claro que os judeus foram convidados, mas recusaram, ignorando o convite, menosprezaram, não deram importância nem valor ao filho do rei, não aceitaram Jesus como Messias. O que aprendemos? Aprendemos que o convite, então, foi estendido a todas as pessoas, boas ou más, sem distinção, sem exceção, porque Deus não faz exceção. O amor de Jesus na cruz foi estendido a toda a criatura. Por isso, a importância de você ter a plaquinha de João 3,16. A ordem, ide, pois as saídas aos caminhos, significa em cada parte da cidade, fora da cidade. Isto é a missão da igreja. Os servos de Deus devem anunciar o evangelho a todas as pessoas, sem distinção de classe, de cor, de nome ou sobrenome, a toda criatura, seja criança, seja adulto, seja jovem, não importa. Devemos anunciar a todas as crianças o quanto Deus os ama e espera que essas crianças estejam na festa do seu casamento. Jesus, quando disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele também estava dizendo, somente eu sou. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Precisamos dizer para as crianças que elas têm que aceitar Jesus, confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus é o convite principal para nós podermos estar na presença de Deus Pai. Continuando e já finalizando a nossa aula de hoje, o fato de receber o convite é até comparecer às bodas, não significa que tal pessoa esteja incluída no reino de Deus. Os convidados que realmente entraram no reino e participaram das bodas possuem vestes adequadas. Dentro da cultura judaica, o anfitrião das bodas, sendo rico e poderoso, oferecia as vestes para os convidados. Deus forneceu também novas vestes. Por isso que a Bíblia diz, regozijai-me muito no Senhor, a minha alma alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o seu manto de justiça. Professor, somente Deus, nós estávamos perdidos, mas a infinita bondade de Deus, que foi derramar o sangue do seu Filho por nós, nos deu uma nova veste. E essa nova veste diz que nós somos uma nova criatura. Tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. Então, esse Deus poderoso nos deu uma nova veste. Somente Deus pode nos dar. Professor, é muito importante você dizer para o seu aluno que somente Deus pode nos dar essa nova veste. Não é minha obra, não é minha escolha. Não adianta eu me esforçar, porque isso não é mérito meu. Eu tenho que me esforçar, sim, na presença de Deus. Tenho que crescer, sim, na graça e no conhecimento. Eu tenho que modificar as minhas atitudes, sim. Mas somente Deus pode nos dar essa veste, porque Ele é rico e poderoso. Continuando, o texto bíblico apenas diz que ele não estava vestido adequadamente. Não adianta entrar na festa. Você pode até entrar na festa, mas se as tuas vestes vão dizer quem você é. As suas atitudes nesse mundo vão dizer quem você é. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Todavia, a ordem foi, convidai a todos. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Parece certo que aquele homem também tinha sido convidado, mas não estava preparado para a festa. A entrada no reino de Deus, nas bodas do Filho do Rei, não depende apenas de méritos meu, ou seu, ou nosso. Não são os méritos nossos próprios méritos. Não é o que eu faço, mas sim, é eu entender que é privilégio ser alcançado e ter umas vestes apropriadas e fornecidas pelo dono da festa. Mesmo que muitos falem em nome de Deus, expulsaram demônios, curaram doentes, não adianta dizer eu ministrei, eu dei uma boa aula.
Não adianta se infiltrar dentro da igreja. Isso não significa que eles estão com vestes justificadas e estão preparados para o dia das bodas do Cordeiro, para o dia do casamento. O Senhor dirá que nunca os conheceu. Que tristeza, né, professor? Por isso temos que dizer para as crianças e conscientizar que não é o fato de estar na igreja, de estar participando de um departamento, que vai nos dar a chance de entrar nas bodas do Cordeiro, de entrar para a festa do Cordeiro. O que nos dá esse direito é só é adorar. Se nós não formos adorador, e adorar é privilégio, porque muitos foram chamados. E esse privilégio de ser chamado, foi chamado para quê? Para adorar. Deus nos chamou para adorar. Por isso que a noiva, aqui representa quem? A igreja. Nós somos a noiva do Senhor. A igreja é a noiva do Senhor. Por isso que precisamos entender que é um privilégio. Você está vendo a disposição ali das coroas. Professor, eu trabalhei e é muito importante você trabalhar também, que há uma recompensa. Então eu botei no plano da salvação. Deus no início criou o homem e a mulher. Então eu botei uma coroa azul e uma coroa rosa. Deus criou macho e fêmea. Estamos falando da criação. Estamos falando que Deus criou o homem e modificou, deu uma nova veste. Estamos colocando ali uma coroa branca e nos deu o direito de entrar no reino do Senhor através do sangue. Colocamos uma coroa, o quê? Vermelha. E através do sangue de Jesus, estamos crescendo na presença de Deus. Coloquei uma coroa verde, cresci na graça e no conhecimento. Para quê? Para que no dia que Deus me chamar, te chamar e chamar os seus alunos, no dia da escolha, porque muitos foram chamados, mas no dia da escolha, teremos uma nova coroa, uma coroa amarela, uma coroa que representará, né, que nós entramos no reino de Deus, no plano celestial, no céu. Continuando. Eis que vem em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu a retribuirei a cada um, de acordo com o que fez. Precisamos trabalhar. A palavra, a ordem que Deus nos dá. Trabalhar enquanto é dia, trabalhar enquanto temos força, trabalhar enquanto o Senhor não retirar o Espírito Santo dessa terra. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Que eu e você e suas crianças podemos ser os escolhidos do Senhor. Há uma escolha a ser feita. Será uma separação dos que servem e dos que não servem. Que eu e você possamos servir ao Senhor. Que possamos entender que servir ao Senhor é um privilégio. É um privilégio. E antes de finalizar, eu queria que você entendesse isso daqui. Não fuja do seu chamado. Seja um instrumento de Deus, porque Deus quer te usar. E antes de finalizar a nossa aula, eu quero agradecer, num momento especial, a Adriana e o Ademar Studziski, dos Estados Unidos, da cidade de Knoxville. É um privilégio e é uma gratidão. Eles me mandaram um presente direto lá dos Estados Unidos. Estamos semeando a palavra do Senhor através da pré-aula. Ela me mandou esta bandeira, olha que coisa linda, uma bandeira americana. E ela quis dizer que lá também nos Estados Unidos, ela está acompanhando a nossa pré-aula. Por isso que nós estamos aqui trabalhando, para que o reino do Senhor cresça e que nós possamos fazer a diferença. Não fuja do seu chamado. A Bíblia nos diz, bem claro, que existem ainda povos, tribos e nações. Por isso que Marcos diz, ide, pregar o Evangelho, porque você foi chamado e você é um instrumento do Senhor. Que essa pré-aula possa ser dicas preciosas, para que possa entender que existe um céu e Jesus está nos esperando de braços abertos. Que Deus vos abençoe, que a sua aula seja rica, abençoada e que a presença de Deus esteja na tua vida. Muito obrigada.